Jonas capítulo de número 4, verso de número 6 e o verso de número 7, que diz assim: E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou extremamente por causa da boboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a boboreira, e esta se secou. Toma o teu assento. Irmãos, nós estamos aqui nessa noite mediante a uma palavra que eu costumo dizer que liberta, transforma, cura, sara e leva o homem e a mulher ao céu de luz. Poderosa é esta palavra. Os versos que nós acabamos de ler trata-se a saber acerca do servo de Deus por nome Jonas. A Bíblia diz no capítulo 1: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, pois a sua malícia subiu até mim. O que a Bíblia está deixando claro é que Nínive é uma cidade pecadora. Alguns dizem que Nínive era uma cidade sanguinária. De fato é que Deus está dando uma ordem ao seu profeta ir até esta cidade e pregar contra ela. O texto diz que Jonas recebe a mensagem da parte de Deus, se levanta, desce até Jope, porém paga uma passagem em direção de Nínive, ou em direção de Tarse. E a Bíblia é categórica em dizer que ele está indo para longe da presença do Senhor. Quando eu olhei isso aqui, a primeira pergunta que eu fiz ao texto é: como um profeta que conhece a Deus e que sabe que os seus olhos são como chamas de fogo, e está contemplando os bons e os maus sobre a face da terra, intenta no seu coração fugir da sua presença. A Bíblia diz que ele paga a sua passagem para Tarsis, para fugir da presença de Deus. Ele entra dentro da embarcação, e dentro da embarcação Jonas desce para o porão. Perceba que Jonas está no lugar da chamada. Do lugar da chamada ele desce para Jope. De Jope ele desce para o navio. Do navio ele desce para o porão. Uma vez que o profeta desobedece a Deus, ele entra em um declínio espiritual. E diz a Bíblia que Jonas dormia um profundo sono. Neste cenário aqui, diz o texto que Deus mandou um forte vento. O vento aqui não é um acaso da natureza. O vento aqui é ordem de Deus. Quem sabe eu estou pregando para alguém que está se perguntando o porquê que o vento está soprando. Quem sabe tem alguém dizendo: é o diabo.
Mas eu vim aqui debaixo da autoridade de Deus dizer para alguém que nem todo vento é o diabo, nem todo vale é o diabo, nem todo deserto é o diabo, nem toda porta aberta é o diabo. O texto diz que Deus mandou um forte vento. O vento está soprando e o profeta de Deus está dormindo. A Bíblia diz que os marinheiros daquela embarcação começaram a orar, começaram a clamar cada um ao seu Deus. Enquanto eles oravam e clamavam, o profeta de Deus estava dormindo. Tem gente que quando vê esse texto faz o seguinte questionamento: como é que Jonas consegue dormir em meio a tanto vento, em meio a tanta tempestade? É muito simples de responder. Porque tem gente que o filho dela está afundado nas drogas, está dormindo. O marido está afundado na cachaça, está dormindo. Os filhos estão perdidos na prostituição e permanece dormindo. E a pergunta do Espírito Santo é: quando você vai tomar posição, vai se colocar de pé na minha presença, porque eu coloquei sobre você a autoridade, eu coloquei sobre você poder, graça. Porque às vezes a jovem de 17 anos diz: eu vou sair de casa. Não, irmão, quem vai sair é o diabo, é a capetada toda, porque Deus deu autoridade para você. O vento está soprando e o texto diz que o profeta está dormindo. Quem era para orar está dormindo. Quem não conhece a Deus está orando. E diz o texto que o marinheiro encontra Jonas dormindo. E quando ele encontra Jonas dormindo, ele faz a seguinte pergunta: de que povo é teu? Que ocupação é a tua? Jonas olha e diz: eu sou hebreu. E a expressão aqui, eu sou hebreu, nos dias de hoje, Jonas está dizendo mais ou menos assim: eu sou crente. Parece que eu vejo ele respondendo: eu sou crente. Aí o marinheiro olha e diz: será que você não está indo na direção errada, não? Será que você não pegou o barco errado, não? Porque às vezes Deus tem que levantar ímpio para lembrar crente que ele é crente. Eu não sei aonde é que Deus vai levantar. Não sei se é lá no teu trabalho, não sei se é lá na tua faculdade, não sei se é lá na rua que você mora, no bairro que você mora. Mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus vai usar ímpio para colocar crente no lugar dele. Jonas diz: eu sou crente, eu sou servo de Deus. Que Deus? Aquele que fez o céu, aquele que fez a terra, aquele que fez os mares. E por minha culpa está soprando este grande vento. Jonas está dizendo mais ou menos assim: está vendo esse prejuízo todinho que está acontecendo? É culpa minha, é por minha causa. Oh glória, oh glória, oh glória. Eu vou perguntar para alguém aqui nesta noite: até quando você vai permitir esse vento soprar na tua casa, esse vento soprar na tua vida? Ele está presente nesta reunião, está dizendo: tome posição. Jonas olha e diz: é muito simples, é só me lançar para fora do barco. Jonas aqui nesse contexto é tudo aquilo que atrapalha você ficar de pé na presença de Deus. Jonas aqui nesse contexto é tudo aquilo que impede você de glorificar e exaltar o nome do Senhor. Mas nesta noite, pega tudo aquilo que está impedindo você de viver o sobrenatural de Deus e lança para fora nesta noite, em nome de Jesus. Eles lançam Jonas. O texto diz, foi cantado aqui:
Deus preparou um grande peixe. O peixe traga Jonas e leva para o mais profundo dos mares. Perceba que Jonas estava no lugar da chamada. Do lugar da chamada ele desce para Jope. De Jope ele desce para o barco. Do barco ele desce para o porão. E do porão Jonas vai para o fundo dos mares, dentro do peixe. E neste ambiente aqui, presbítero Valdson, pelo menos duas coisas poderia eliminar a vida do profeta. A primeira coisa, o suco gástrico, que é liberado do ventre do peixe. Todos nós sabemos que o peixe é um animal irracional. Porém, eu tenho certeza que o peixe percebeu que tem algo dentro do seu ventre que vai para cá, mas não morre. Vai para lá, mas não morre. Vem para cá, mas não morre. O que isso significa? Está na barriga do peixe, está no fundo do mar, mas Deus está dizendo: não vai morrer, porque eu ainda tenho uma chamada. A segunda coisa que poderia matar o profeta, a falta de oxigênio. Uma vez que faltasse oxigênio, o profeta teria uma morte cerebral, uma morte cefálica. Ele está no fundo do mar, na barriga do peixe. Ele começa a falar com Deus. Ele começa a orar a Deus. E ele diz: algas marinhas se enrolaram sobre a minha cabeça. Algas marinhas aqui, William, é responsável por 58% do oxigênio da face da terra. É o profeta no fundo do mar, na barriga do peixe, e Deus mandando o oxigênio para ele, dizendo: você não vai morrer, a promessa ainda está de pé. Eu vou liberar isso aqui só para quem tem mão levantada. O grandão está na casa e está dizendo: você não vai morrer, mas você vai viver, porque ainda tem uma promessa. Oh, glória. É no fundo do mar, é no ventre do peixe, que Jonas começa a falar com Deus. Que Jonas começa a orar a Deus. A Bíblia diz que enquanto há vida há esperança. O texto diz que o grande peixe vomita Jonas na praia. Capítulo de número 3, presbítero Luciano. Diz o texto: e veio a palavra do Senhor a Jonas segunda vez. Pastor, o que isso significa? Deus é Deus de oportunidades. Deus é Deus de segunda chance. O texto diz que Deus dá mais uma oportunidade para o seu missionário. Jonas agora, embarcação certa, direção certa, pregação certa. Nínive, uma grande cidade. Para atravessar Nínive andando 3 dias de caminhada em tiro reto. Jonas começa a pregar de manhã, e antes que o sol se posse, tem uma cidade inteira curvada e dizendo: só o Deus de Jonas é Deus. Jonas começa a pregar de manhã, e antes que o sol se posse, tem uma cidade inteira curvada dizendo que só o Deus de Jonas é Deus. Eu vou liberar esta palavra profética. Eu sei que eu estou pregando para uma igreja missionária. Eu sei que eu estou pregando para homens e mulheres que queima no seu coração fazer a obra do Senhor. Então segura esta profecia nesta noite. O grandão está na casa e está dizendo: eu estou colocando a mensagem certa na tua boca. Eu estou colocando a adoração certa na tua boca. Eu estou colocando a pregação certa na tua boca. Quando você abrir a tua boca, multidões e multidões irão se render diante da presença de Deus. É alguém que pega o poder dessa palavra.
120 mil habitantes. O rei deu uma ordem: todo mundo vai jejuar, todo mundo vai consagrar. Vamos se vestir de pano de saco, vamos jogar cinza sobre a nossa cabeça. Os animais também vão jejuar, e só o Deus de Jonas é Deus. Uma cidade toda encurvada. A gente fala de Pedro. Quando Pedro, em uma pregação, ganhou quase 3 mil almas, a gente se alegra. A gente fala da segunda mensagem de Pedro, quase 5 mil almas, e a gente se alegra. E Jonas, uma mensagem, um sermão, tem 120 mil habitantes. Só o Deus de Jonas é Deus. Só o Deus de Jonas é Deus. O MADEB, o maior congresso do Brasil, ou de Brasília, alguém diria: coloca Jonas para pregar. Porque quando Jonas prega, as multidões se curvam diante de Deus. Os maiores congressos de missões, alguém diria: coloca Jonas, porque Jonas é o pregador do momento. Quem sabe as maiores convenções do mundo, alguém coloque Jonas, porque Jonas é o pregador. Essa mensagem aqui era para Jonas ficar feliz, era para Jonas ficar alegre, era para Jonas ficar radiando. Mas diz o texto: e Jonas ficou desgostoso. Jonas ficou triste, Jonas ficou bicudo, Jonas ficou com raiva. Por quê, pastor? Porque Jonas queria que Deus fizesse com Nínive o que ele fez com Sodoma e Gomorra. Jonas queria ver fogo do céu cair e queimar os ninivitas. E se eu fosse dar um conselho para alguém, irmão, eu diria: tome muito cuidado, porque tem gente querendo condenar aquele que Deus já absolveu. Tem gente querendo matar aquele que Deus está dizendo: eu quero dar vida, 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 eu quero dar vida. Jonas está querendo condenar quem Deus absolveu. Jonas está querendo matar quem Deus quer dar vida. Ele fica ressentido. Ele sobe para o cume do monte, e Jonas começa a construir uma cabana. Jonas começa a construir uma cabana, irmão. Toda vez que eu olho para esse texto, parece que eu vejo Deus sentado em um alto sublime trono, se colocando de pé, quem sabe dando uma olhadinha assim, deixa eu conjecturar, olhando assim, dizendo: que marmota é essa que esse profeta está fazendo? O que esse profeta está fazendo? Porque o texto diz que ele começa a construir uma cabana. Aí Deus olha e diz: ele só está fazendo só as paredes, Valdes. O Valdes aqui, um dos maiores construtores de Brasília, ele construiu as paredes. Aí Deus está olhando e está dizendo: coitadinho, eu vou dar uma ajudinha para ele, pastor Eli, eu vou dar uma ajudinha para ele. Aí diz o texto que nasceu uma planta. Eu costumo dizer que na tenda de Jonas, ele constrói as paredes e Deus constrói o telhado. Porque a planta aqui diz: para que o sol não ferisse a sua cabeça. Então Jonas está construindo as paredes. Jonas está construindo as paredes de Deus, o telhado. Olha só o ambiente que ele está, irmãos. Dentro de uma tenda e debaixo de sombra. Tem lugar melhor, irmão, do que sombra? Sombra e água fresca. Jonas está num ambiente mais ou menos assim: sombra e água fresca. O lugar é uma bênção. Sabe qual é o problema? A intenção do profeta. Porque o profeta está dentro da tenda, está debaixo de sombra e água fresca, olhando, esperando ver o que aconteceria
com os ninivitas. Ele está debaixo de sombra, água fresca, esperando a queda dos ninivitas, esperando ver os ninivitas tombar. Quem sabe o adversário da tua alma está só observando, esperando a hora que você vai tombar, a hora que você vai cair. Pastor, não existe pessoas assim, não existe não, lá vai. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele está indo, irmãos, navegando, ele está indo sendo levado preso. Daqui a pouco acontece um naufrágio. Quando acontece um naufrágio, o texto diz que ele vai parar numa ilha por nome Malta. Quando ele chega numa ilha por nome Malta, o texto diz que os bárbaros estavam se aquentando na fogueira. Quando os bárbaros estavam se aquentando na fogueira, a primeira coisa que Paulo vê e que Paulo faz é ir para dentro do mato, pegar alguns gravetos e colocar dentro do fogo. Sabe o que isso significa? Porque Paulo percebeu que o fogo estava apagando. É muito fácil, irmão, às vezes olhar assim o fogo da igreja apagando e dizer: ali abriu uma igreja do lado e o fogo lá está mais aceso. É muito fácil dizer assim: não, o fogo lá na minha igreja está se apagando, eu vou mudar de igreja, eu vou mudar de cidade, eu vou mudar de país. Mas sabe o que eu amo em Paulo? É que Paulo está olhando a fogueira se apagando, ele vai para o meio do mato buscar graveto para que o fogo permaneça aceso. Eu vou liberar isso aqui. Se depender de quem Deus vai levantar nesta casa, a fogueira vai permanecer acesa. Me ajuda a pregar. Olha para alguém que está do teu lado, diga para ele: se depender de mim, a fogueira vai permanecer acesa. Ele vai levar graveto para que o fogo permaneça acesa. Quando ele aproxima os gravetos do fogo, a Bíblia diz que tinha uma vírbora escondida. Sabe por quê? Porque vírbora só fica escondida no meio de graveto apagado. Cobra só fica escondida no meio de graveto apagado. Por quê, pastor? Porque aonde tem fogo não tem lugar para cobra, não tem lugar para serpente. Terceiro, o texto diz que a vírbora acomete a mão de Paulo. Os bárbaros ficam olhando, esperando o quê? A hora que Paulo ia cair, a hora que Paulo ia inchar. Só que o texto diz que Paulo nem cai e Paulo nem incha. Eu vou liberar isso aqui só para quem pega. O grandão está na casa e está dizendo: você não vai cair e você não vai inchar, mas você vai permanecer de pé na minha presença. O lugar que Jonas está é o lugar certo, porém a intenção é errada. Por quê, pastor? Ele está esperando a queda, a ruína dos ninivitas. É nesse cenário aqui aonde nós lemos: e Deus mandou um verme. E Deus mandou um verme. E o verme feriu a boboreira, e essa se secou. Por quê, pastor Daniel? Do capítulo 1, irmãos, ao capítulo 4, Deus quer falar com quem? Com Jonas. Só que Jonas está com problema de audição. Ele não está conseguindo ouvir a voz de Deus. E quando eu olhei para isso aqui, eu disse ao meu coração uma pergunta: e se o homem não ouvir a voz de Deus? Se o homem não ouvir a voz de Deus, Deus vai falar com a jumenta. A Bíblia diz que Deus falou com a jumenta. A jumenta ouviu e viu o anjo com a espada desembainhada. Se o homem não ouvir a voz de Deus, Deus vai falar com um leão.
Porque a Bíblia diz que o profeta novo deu ouvido ao profeta velho. Deus falou com um leão. O leão foi lá e matou o profeta novo. Se o homem não ouvir a voz de Deus, Deus vai falar com as ursas. A Bíblia diz que tem 40 jovens zombando de Eliseu, dizendo: sobe calvo, sobe calvo. Deus falou com 2 ursas e despedaçou os rebeldes. Se o homem não ouvir a voz de Deus, Deus vai falar com o corvo. A Bíblia Sagrada diz que Elias estava no Querite. Deus falou com o corvo e trouxe pão e trouxe carne para o profeta. Se o homem não quiser ouvir a voz de Deus, irmão, não tem problema. Deus vai falar com o vale de ossos secos. Porque Ezequiel está no meio de um vale de ossos seco. E ele profetiza: vale de ossos seco, ouvi a palavra do Senhor. Se o homem não quiser ouvir a voz de Deus, Deus vai falar com os leões. Porque lançaram Daniel dentro da cova dos leões. Deus falou com os leões e os leões tiveram que jejuar naquela noite. Se o homem não quiser ouvir a voz de Deus, Deus vai falar com o peixe. Porque Deus falou com o peixe, o peixe pulou no anzol de Pedro e trouxe a moeda para pagar o tributo. Se o homem não ouvir a voz de Deus, Deus vai falar com a terra. Deus falou com a terra abriu a sua boca e consumiu Corá, Datã e Abirão. Se o homem não quiser ouvir a voz de Deus, Deus vai falar com o vento, Deus vai falar com a terra, Deus vai falar com o mundo animal. Mas de uma coisa eu tenho certeza: o propósito de Deus será cumprido. Do capítulo 1 ao capítulo 4, Deus quer falar com quem? Com Jonas. Porém Jonas está com problema de audição. Deus fala com o verme. Deus diz mais ou menos assim: verme, vai lá, fere a boboreira. E a Bíblia diz que naquela mesma noite a boboreira se secou. Jonas ficou ressentido por causa da boboreira. A pergunta de Deus: é razoável esse ressentimento, rapaz? Por acaso eu não teria compaixão de uma cidade inteira que não sabe discernir o que é a mão direita da mão esquerda? Por acaso eu não teria compaixão de toda esta cidade? Por acaso eu não teria compaixão de todo esse povo? O maior problema de Jonas é que Jonas está querendo condenar quem Deus absolveu. E Jonas está querendo matar quem Deus está querendo dar vida. A problemática aqui é que Jonas perdeu tempo olhando para Nínive e não percebeu que o bicho estava comendo a tenda dele. Nós estamos em um culto missionário. E o que a gente mais vê, irmão, é alguém dizendo assim: eu quero ir lá para o Japão, eu quero ir lá para a África, eu quero ir lá para Israel, eu quero atravessar as fronteiras e fazer missões. Glória a Deus por isso. Só que a missão começa dentro da tua casa. A missão começa dentro da tua casa. A missão começa aqui dentro da tua igreja. A missão começa aqui dentro do areal. Jonas perdeu tempo olhando para Nínive e esqueceu de olhar para dentro da sua tenda. E se eu fosse dar um conselho para alguém aqui nesta noite, eu diria: cuide da tua casa, cuide da tua tenda, cuide da tua família, cuide da tua parentela. Ele está chamando a tua atenção aqui nesta noite,
para que você possa ser um intercessor, ou o maior intercessor pela tua casa mesmo. A minha mãe é a pessoa mais crente que eu conheço, irmão. Eu costumo dizer que se minha mãe não subir para o céu, vai ficar estreito para muita gente. Pensa numa pessoa crente, servo de Deus, não sabe ler, não sabe escrever, mas aprendeu a colocar o joelho no chão e a boca no pó. Aleluia. Coisa boa, irmãos, é ir lá na minha mãe. Porque às vezes a gente encontra algumas pessoas e ela quer falar de tanta coisa. Às vezes quer falar dos outros. Quando eu chego lá, presbítero Walter, as lágrimas estão rolando nos olhos dela. Eu digo: o que foi, mãe? Ela diz: eu ganhei mais uma alma para Jesus. Aí esses dias eu cheguei lá, ela chorando. Eu disse: o que foi, mãe? Ela disse: eu ganhei mais uma alma para Jesus. Eu disse: foi, mãe? Quem a senhora ganhou? Ela disse: eu ganhei a Tramontina para Jesus. Eu disse: o quê? Ela: Tramontina. Eu pensei: Tramontina é faca. Aí eu liguei para um jovem lá do bairro onde ela mora. Eu perguntei: rapaz, quem é essa tal de Tramontina aqui? Ele disse: pastor, essa Tramontina aí, ela fez uma chacina na faca. Ela só mata na faca, pastor. Quando eu desliguei o telefone, alguém gritando lá no portão: vá, vá, vá. Quando eu vou lá, que eu abro o portão, irmão, que eu olho para o pé, uma tornozeleira no pé. Eu digo: oi, quem é a senhora? Ela diz: eu sou a Tramontina. A avó me ganhou para Jesus. E agora eu sou crente. Aleluia. É uma das maiores missionárias que eu conheço, irmão. Não sabe ler e não sabe escrever, mas sabe dizer: Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma. Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma. Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma. Sabe colocar a boca no pó. E Deus ouve e Deus responde. Ela passou um bom período da vida dela orando por mim. E os vizinhos lá da rua onde nós morávamos tinham prazer de dizer: irmão Francisco, esse aí tem jeito, mas não. Cadeia ao cemitério. Acabei de passar na esquina, estava lá vendendo droga. Acabei de passar na esquina, estava lá com 3 armas na esquina. Tem jeito não. Gastavam tempo olhando para a tenda da irmã Francisca. E a irmã Francisca, eu nunca vi a minha mãe abrir a boca para falar de ninguém, irmão. Poderia ser o mais perigoso da cidade. Eu nunca vi ela abrindo a boca para falar nada. Ela estava em jejum, em oração, pela tenda dela. A preocupação dela era pela tenda dela, pela casa dela. E um dia um amigo meu aceitou Jesus, veio parar aqui no Areal. A maioria dos obreiros conhece o pastor Maurício Alves. Veio parar aqui no Areal, ligou para mim, ele se converteu, ligou para mim e disse: vem para cá que eu arrumo emprego para você. Eu vi, irmão, passei 9 meses dentro da casa dele, dando trabalho para ele, aqui no Areal. Um barraco menor do que esse púlpito. E o homem de Deus me colocou lá para Deus tratar comigo. E eu decidi ir num culto. Ele ia para o culto, eu não ia não. Ele ia para o culto, eu fazer a festa dentro do barraquinho dele, irmãos. Um dia ele chegou com um bocado de crente. Eu estava fumando maconha, cheirando cocaína dentro do barraquinho dele. E ele nunca abriu a boca para falar um Valdes. E ele ia para o culto e não falava nada. E um dia eu vou para o culto. Só que eu não entrei no culto, eu fiquei lá na porta. E o pregador, o pastor, justamente pregando sobre Jonas. Porque se tem uma mensagem que pega crente fujão, é a mensagem do Jonas. Ele estava pregando sobre o Jonas, eu lá na porta. Ele terminou o sermão, ele desceu, foi lá onde eu estava, apontou o dedo na cara e fez a seguinte pergunta: quantos mais Deus vai ter que matar para você voltar para a minha presença?
Tinha um mês que eu tinha perdido o último amigo, né, que andava comigo. Porque era normal, tá aqui, deu pá, morrer. E já tinha um mês que eu tinha perdido o último. E a pergunta foi: quantos mais eu vou ter que... Porque Jonas é assim, aonde ele está, ele traz prejuízo. O Jonas não adianta, irmão. Ou ele volta para o centro da presença de Deus, ou ele vai permanecer dando prejuízo. E naquele dia a pergunta foi muito simples: quantos mais eu vou ter que matar para você voltar para a minha presença? Naquele dia eu levantei a minha mão e disse: mais nenhum. Porque a partir de hoje eu quero ser crente. Eu corri lá na minha casa, peguei o revólver e coloquei na mão do pastor. Eu disse: se virar, a partir de hoje eu quero ser servo de Deus. E há 6 anos atrás eu tive o privilégio de pastorear minha mãe e de pastorear o meu pai. A mensagem na boca da minha mãe é: Deus salvou o traficante e levantou ele como pregador. Deus salvou o assaltante e levantou ele como pregador. Pastor Daniel, o que é isso? Vai orando pela tua casa, vai orando pela tua tenda. Deus quer operar poderosamente. Se coloque de pé em nome de Jesus. Olhe para alguém que está do teu lado e diga para ele: a partir desta noite você vai orar pela sua tenda. Oh glória. Prepara um louvor, Ingrid. Pela sua tenda. Se eu fosse dar um conselho para alguém, eu diria: olhe para a sua tenda. Ore pela sua casa. Porque o adversário da nossa alma, irmãos, ele sempre vai querer, ele sempre vai tentar destruir a nossa tenda. Mas nesta noite o Senhor